da poesia marginal. Aí quando chegou a minha vez de falar, eu falei, cara, eu não morri ainda. Lenda, eu já virei lenda. Então tá, já sei como começar a nossa vida. Eu achei tão engraçado. Estamos aqui nesse novo videocast com uma lenda da poesia marginal brasileira. Ulisses Tavares, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Nos visitar, visitar o escritório de Cronópolis. Nesse dia chuvoso, tá uma puta Com chuva certeza. lá fora, aqui do lado. E vamos falar um pouquinho de você. Você é essa lenda mesmo que esse locutor falou, da poesia marginal? Não, isso é uma brincadeira, né? O pessoal gosta de criar um factoide, né? Um folclore, né? Coisa que exatamente não dá para levar a sério, nem sei como as pessoas às vezes levam a sério. E segundo, para virar lenda, meu irmão, eu tinha que morrer. Eu espero que isso não aconteça logo, entendeu? Eu não quero ser lenda, então eu quero ser lido. Ah, tá. Não lido, sim. Lido eu me esforço todos os dias e me esforçarei quando estiver vivo para ser lido. Mas assim, você é conhecido pela... Você começou no movimento da poesia marginal. Você é dessa Eu sou de antes. Antes da poesia marginal? Eu sou... Eu vi uma entrevista sua antes que você vendeu um terreno, não, eu vendi, para fazer essa história milhões é de livros. Como que é isso? Isso foi na década de 70, né? Eu, de fato, eu estava me separando, aproveitei, dei a parte da ex-esposa, né? Porque ex-esposas, você sabe, você tem que dar a parte delas direitinho, que senão elas dão parte de você na polícia. Então, eu não queria isso. Tá bom. Foi certo. A parte que me coube desse latifúndio era razoável, era uma fazendinha, etc. Ah, uma fazenda. Eu vendi e apliquei inteirinho num livro que se chamou Pega Gente, né? Como que você tem essa maluquice de... Foi maluquice mesmo. Foi maluquice. Que foi uma tiragem inicial de 120 mil exemplares. Você imagina isso em 1976. De repente, people, na minha casa era assim, não havia como eu guardar os livros. Mas porque você... Não havia. Você fez uma... Eu fiz uma cama de livros. Fiz um sofá de livros, fiz poltronas de livros, né? E estantes com os próprios livros. Tá vendo? Serve para alguma coisa. Para alguma coisa, livro serve. Porque na época, como a repressão era muito poderosa e eu era muito perseguido... Então, tem esse detalhe, você foi em plena ditadura, né? Em plena ditadura. Como é que deixaram uma gráfica imprimir 120 mil livros? E isso não é subversivo? Uma coisa isso eles não acharam, mas o problema foi a pressão. E nenhuma distribuidora da época grande, Quinagre, Abril, etc., né? Ninguém topou distribuir meu livro. E eu tinha feito 120 mil porque minha proposta era ousada. Era jogar o livro de poesia a preço barato, porque era impresso em papel jornal, entendeu? Nas bancas de jornais. Você fez uma análise de mercado, né? Na época não havia livros em bancas de jornais, era inédito. Mas aí, como ninguém queria distribuir, não é? E o mais engraçado, aí também entra o folclore da lenda ou lido, é que eu tinha um jornal, Poesias Populares, que era um jornal só de poetas, reunindo mais de 700 poetas em todo o Brasil, uma época sem web, gente, a gente era conectado com cartinha, com telefone, gastava uma grana, gastava uma grana, meu irmão, para se comunicar. Carta e telefone. E o jornal era vendido de mãe em mãe, vendia bastante, era só de poesia, chamava Poesias Populares, né? Era engraçado e tal, mas saíam para a rua para vender? Saíam para as ruas, até hoje... Agora acabou a repressão, graças a Deus, né? Até o final da ditadura, os arapongas e espiões e DOPS, etc., ficavam malucos. Malucos querendo saber como a gente conseguia publicar os desenhos dos presos torturados lá dentro por eles. Nós conseguimos. Vazava antes do Wikileaks, né? Antes do Wikileaks, bem antes. E a temeridade maior é que a redação do Poesias Populares, que era minha casa também, né? Que era uma casa de louco. Não, era ao lado do DOI-CODE, do principal centro de repressão. É o melhor disfarce possível. Não é? Ao lado, exatamente vizinho. Foi onde morreu o Vladimir Herzog. É importante as novas gerações saber. Era uma época que você ficava literalmente com o cu na mão o tempo inteiro. Até porque a maconha rolava solta, né? O sexo livre também, como eles chamavam assim. O investigador uma vez me disse, falou assim, e vocês ainda praticam o amor livre? Eu falei, você conhece amor preso, meu irmão? Não tem, o amor sempre é livre, né? Mas tem essas histórias todas, né?
Mas bem antes disso, Pipo, muito antes, eu sou bastante precoce, né? Você tem que ver, gente, vocês que estão assistindo, antes de depois procurar Mulher Pelada na Web, se lembrem que vocês estão com um cara, um dinossauro de 61 anos, né? E que começou a publicar aos 7 anos de idade, regularmente, nunca mais parou. Publicar aos 7? Como assim? Aos 7 anos, como assim? Eu já publicava meus poemas nos jornais de Sorocaba e de região. Você era de Sorocaba? Eu sou de Sorocaba. Você é de Sorocaba. Eu vim de lá, né? Preferia ter sido jogado pela Cegonha em Paris, teria sido muito melhor, mas né? Não ou em Brasília. Não teve autonomia, não chegou até lá. Não era uma cegonha, era um urubu. Deixou lá em Sorocaba, no meio de quase favela. Mas aos 7 anos eu já era repórter da valorosa Folha de São Paulo, Folha de Sorocaba, desculpa. Depois ainda trabalhei na Folha de São Paulo. Como é que um jornal contrata? Esse é trabalho infantil. Na época não existia isso. É muito engraçado, né? Quando eu olho em perspectiva, tão bom isso, não havia trabalhar. Sequer essa coisa de trabalho infantil. Bom, começa que eu já teria sido um desastre da minha vida, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Minha família era muito pobre. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era operário, né? Peão mesmo, quer dizer, a família morava no cortiço, não tinha esse tomar leite todo dia, não tinha essa frescura. Éramos pobres, dignos, mas pobres, né? Não tinha nem Bolsa Família, não tinha essas coisas, não existia nada disso, morria na rua mesmo, né? Então, eu teria sido muito prejudicado com essa lei do trabalho infantil, porque eu me alfabetizei muito cedo, dos 5 para 6 anos, né? Eu sou um autodidata, então eu já estava em plena produção a partir dos 7 anos. Eu publicava, eu fazia matérias, fui repórter policial. Aos 9 anos de idade eu era colunista social da cidade. Era uma coisa importante na época. Né? Fazia festivais de poesia. Você não teve infância, então? Olha, eu olhando de perspectiva assim, eu comecei a ter infância mesmo. Agora? Depois dos 40. Tá certo. Mais ou menos assim, eu era o superdotado da época, o débil mental de hoje. O resultado foi esse, gente. Né? Mas eu sempre eu acompanhei o movimento Catequese Poética, Lindolfo Bell e tudo mais, Sermão do Viaduto. Eu era uma espécie de um mascote pentelho que estava em todas as paradas de poesia. Sim. E quando eu olhava aqueles poetas, né, aqueles marmanjos, né, tinha o João Cabral de Belo Neto. Você já gostava de poesia, né? Gostava, já fazia muito. Moleque? Mas eu me achava muito estranho fazer poesia, sabe? Porque Sorocaba era muito atrasado, ainda é, mas agora melhorou um pouquinho. E naquela época fazer poesia era coisa de viado. Não tem meio termo, cara. Homem que faz poesia no interior era viado. Eu não sei se ainda hoje é. O que são essas músicas sertanejas, essas duplas sertanejas? O que é isso? Deve ser tudo, está dentro do armário. Eles devem estar dentro do armário, ainda não se soltaram. Como é que o interior, então, aceita essa gente? Mas naquela época era complicado, eu lembro. Havia muito preconceito em relação a isso. Além do que, como eu morava em um lugar muito popular, né? Tipo o que seria hoje uma Coab, assim? Uma Coab, uma periferia mesmo, né? Entendeu? Eu era visto meio com um patinho feio, né? Tipo assim, que esse garoto, né? Tão pequenininho, todo mundo jogando bola, fazendo troca-troca e tal. E eu lá fazendo jornalismo, escrevendo poesia, declamando em praça pública. Eu fazia meus poemas em cartolina e colava na Praça Central, em varais. Você fazia varal de poesia? Eu inventei o varal de poesia, na verdade, foi o primeiro a fazer isso. Então que eu saiba, foi o primeiro. Eu sou, então, seu copiador, porque eu fazia em Bauru depois, nos anos 80, né? A gente fazia varal de poesia, e lá que a gente conhecia os outros artistas. Exatamente. Da cidade, né? Na verdade, você sabe, né, Pipo, a gente que trabalha com isso, né, e eu sempre falo, eu não trabalho, eu tenho prazer, né, porque é o prazer. Para mim, as pessoas reclamam, eu tenho que trabalhar tanto. Eu falo, gente, eu queria trabalhar muito mais, queria escrever muito mais, queria ser muito mais atuante, só não sou porque não dá, entendeu? Porque a arte tem essa coisa, ela transcende. Eu não me sinto trabalhando, às vezes eu vou até 3, 4 horas da manhã escrevendo, eu estou inteirão, eu não estou assim, porque eu não tenho patrão, o único patrão que eu tenho é a minha consciência, né? Há muito tempo você não tem patrão? Não, há muito tempo. E a partir do momento que o livro está pronto, aí está com o leitor, aí eu não posso fazer mais nada, eu não posso reescrever, tanto faz se a crítica gostou ou não gostou, aí tanto faz, inclusive, se o leitor gostou ou não gostou, para ser sincero. Eu não posso fazer nada, eu fiz o que era possível e publiquei. Tá. Né? Então,
eu me sinto assim um operário da poesia, quer dizer, minha função ou missão na vida é escrever e o que eu quiser, também não vou pelas instruções de mercado, não. Eu gosto é de brincar com essas tendências de mercado, né? Quando entrou assim o autoajuda, né? Eu adorei, né? Daí eu fiz um livro bem de autoajuda sexual. Você tem entendeu? parece que você tem essa de estudar o mercado mesmo. Eu sou publicitário. Os seus 120 mil livros lá, que você dormia em cima dele. Eu sou publicitário. Só que deu um pouquinho errado aquilo lá, né? Mas no final deu certo. A ideia era boa, colocar em banca. Não dormi muito tempo não em cima dos livros. Eu lancei um manifesto, aproveitando o Poesias Populares, que era um jornal movimento, não é? Pela liberdade de expressão, e reunia muitos poetas, né? As formiguinhas no Brasil inteiro, e fiz um manifesto na época do mimeógrafo. Quem não sabe o que é mimeógrafo, vai lá no Google. É uma maquininha nojenta que imprime em azul, suja tudo a mão, tudo borrado. Você saía mais impresso do que o papel, né? Vestia azul, minha sorte de todo mundo. Não tinha nem o Xerox, gente, nessa época. O Xerox era um luxo, linda, né? Era caro. Luxo, né? É luxo. Luxo, era para burguês. Aí eu fiz um mimeógrafo, né? um paper, né? Um papel, o que seria hoje um spammer, intitulado SOS Poetariado. Poetariado, mistura de proletariado, que é o pobre, com o poeta, poetariado. Né? Às vezes são sinônimos mesmo. E dizendo, gente, aconteceu isso, não tem como distribuir os livros, propondo que cada um comprasse pelo menos 20 exemplares, preço de custo, revendesse e ganhasse uma graninha. Você fez? Fiz isso. Poeta é tudo Durango, tanto quanto eu era na época. Foi um sucesso absurdo, esgotou a edição. Foi. Você que criou a Avon, de porta em porta. Basicamente foi um Avon chama. E aí o que aconteceu? Aí a Avon percebeu que ela falou, vou copiar aquela lá e vou fazer com nossos produtos. Aí aconteceu aquela coisa também, né? Nem todo mundo foi conivente com a ditadura, então tem muitos jornaleiros bem conscientes, né? Tinha lá no cantinho. Tinha no cantinho, começaram e tal, aí as edições sucederam. Então virou o que eu sempre chamo um best-seller, né? Porque no Brasil não tem best-seller. Best-seller é Sidney Sheldon, Paulo Coelho, são milhões de exemplares. Aqui no Brasil, gente, se você pegar aquelas 20 livrarias que a Veja ou as revistas mapeiam e vender 10 livros numa semana em cada uma, você já vai para a lista. Vai para a lista dos mais vendidos. Então, eu sempre falo, eu tenho feito muito besta-seller. Mas você já vendeu 1 milhão de livros, né? Eu já vendi pela última conta, né? Eu não sou muito bom de conta, mas meus editores são, né? Eu passei de 22 milhões de exemplares. Nossa, eu falando 1 milhão. E eu nunca fui um cara com escolaridade, né? Nunca fui um cara da academia, nunca frequentei grupelhos de intelectuais, só de intelectuais irreverentes, como Pindaíba e tal. Então eu nunca fui muito bem aceito assim, no meio oficial da literatura, né? Tipo assim, era um cara meio estranho aí. Né? Assim, fui contra o concretismo, então havia muito pau, muita pendência, quer dizer, eu não... Né? Então tinha muita gente que não gostava de mim. E até hoje tem, especialmente sim, poetas que ninguém lê, sabe? Poetas assim da USP, da PUC, de outras faculdades, o cara é professor de letras, tal, muito vaidoso, aí ele faz um livro, aí ele dá para os alunos dele, entendeu? Mas a tiragem dele é de 500 exemplares, tu não sabe, e normalmente ele pagou. Aí ele fica meio assim estranho, porque ele vai falar para todo mundo que poesia não vende. Aí vai falar do Ulisses Tavares, o Ulisses Tavares vende pra caceta, então, e fica um paradoxo, entendeu? Você estraga a teoria do cara, meu. É claro assim, Pipo, tem que ser realista. Nada é fácil, e a poesia é a menos fácil, ou como dizia o Lula antes de virar rico, menos fácil. A menos fácil das atividades poéticas é a poesia. Por quê? Porque ela é aparentemente muito fácil, e ao mesmo tempo ela é muito difícil, é difícil acertar a mão num poema, mesmo grandes poetas, pegar Carlos Drummond e tal, de cada 100 poemas, gente, 80 pode jogar no lixo, e se ele tivesse vivo ia concordar comigo, todo autor rigoroso com sua própria obra sabe disso,
né? É difícil acertar a mão num poema. E tem um outro fenômeno que corre em paralelo e que ninguém percebe, né? Por exemplo, vou dar exemplo de um que eu não sabia sobre há pouco tempo. Vende-se muito livro porta a porta ainda no Brasil. Ah, é? É a segunda categoria editorial mais vendida e às vezes ultrapassa em muito a venda da livraria. Aquelas pessoas compram com carnê, com crediário, é muito interessante. Vai lá o vendedorzinho, Chega o faz vendedor, o teoplá dele lá. A família é fiel àquele vendedor, ele leva a maletinha, tira a nova enciclopédia, o novo livro, o Mas novo eu livro lembro, infantil. é bacana isso. Como as coisas ficam existindo paralelamente, muitas vezes a gente não fica sabendo. Eu mesmo só fui saber por acaso, conheci alguns amigos que são editores também, fazem parte da Associação de Dirigentes de Vendas Porta a Porta, que é enorme no Brasil inteiro. Aí que eu comecei a ver dados, falei, gente, eu não acredito. Eles têm uma rede capilar de venda, por exemplo, as professorinhas. Professor, você sabe, ganha sempre mal, não adianta, é uma merda. Tá certo que muitos professores também são uma merda, essa também é verdade, mas a maioria ganha uma merda. Então as professorinhas, coitadinhas, e o Brasil é muito grande, né? Elas são muito exploradas, elas compram esses pacotes fechados, é muito interessante, que vem 10, 20 livros. Vende que nem a Avon mesmo, e revende, pulverizando os livros para os aluninhos, para as mães dos aluninhos, para ganhar um troquinho, igual se ela vendesse Tupperware, etc, entendeu? Então, esse é um segmento que é quase uma coisa invisível, né? A gente não vê. Olha, eu não sabia disso. Eu também soube há pouco tempo. Eu estou até escrevendo a respeito, que é muito fascinante. Na política, o que falta? A política falta o sonho. Falar em política, você está num movimento aí, né? Você está... eu sou peão, né? Eu queria deixar bem claro. Você está engajado num movimento aí que... Eu estou em vários movimentos que são de cidadania. Você quer falar desse aqui primeiro? Vamos falar primeiro desse. Vamos falar desse que depois a gente fala da... Vamos falar primeiro... Tem um displayzinho aqui bonito, ó. Vamos aproveitar que está em 3D. Um displayzinho bonito. Deixa eu ver o que tem atrás. O que é isso aqui? Como fazer um saco de jornal. Isso aí é assim, nós temos um livro, né, que é apresentado pela Luísa Mel, grande parceira, defensora dos animais também. Por que você não trouxe ela aqui hoje? Porque ela é bonita demais, cara, aí ninguém ia prestar atenção no que eu estou falando. Ela é sinceramente devotada aos animais, ela realmente é uma pessoa que pisa na lama, que vai lá, que resgata, entendeu? Que não poupa esforços em nenhum momento para isso. Isso é realmente meritório. Então ela apresenta esse livro, que é o Poemas que Late o Coração, e aqui só tem cachorreiro, tá? Então são 50 poetas, incluindo o Ulisses Tavares aqui, com fotos lindas de cães. Aí você tem Domingos Pellegrini, Glauco Matoso, tem 50 porretas de hoje. Celso Alencar, só falando de cães, é o Poemas que Late o Coração. E é tudo uma ação entre cachorreiros, né? Porque o diagramador é cachorreiro, né? A editora, que é a Rosa da Nova Alexandria, é uma cachorreira que recolhe cachorros na rua. Eu, então, nem se fala, né? Que sou próprio vira-lata. E aí... Mas recolhe cachorro que está solto, perdido? Eu trabalho, assim, trabalho entre aspas, né? É um prazer, um trabalho voluntário. Ligado a todo o movimento de defesa dos animais, né? Eu não tenho nenhuma filiação partidária com esse ou aquele, né? Tenho mais afinidades com um que com os outros, evidente, mas eu tento sempre ajudar os abrigos, encaminhar, orientar, escrevo muito sobre isso, né? E o livro faz parte de uma ação também, faz parte de uma ação conjunta. E esse livro, ele financia essa campanha que é muito simplesinha. Se você, minha amiga, que tem uma loja muito badalada, não precisa ser uma grande loja, pode ser uma Daslu qualquer, né? Que tem bastante gente, uma Dasluzinha, né? Ou você, meu amigo, que tem essas empresinhas aí, uma revendedorazinha de importado e tal, pode ligar para nós e botar o nosso displayzinho lá. Esse display, ele divulga o livro, tá? Porque a venda desse livro vai tudinha para essa campanha que está no verso. É uma campanha pequenininha, de formiguinha, mas que está dando muito certo, que é o seguinte: quando você, minha amiga, meu amigo, agora os comerciais, você com o seu totó, ou o seu grande cachorro, está lá passeando na calçada, na pracinha, ele não pode controlar suas necessidades. E aí ele faz aquela coisinha chamada meleca.
que ninguém gosta de pisar nelas, nem eu. Então, o cachorro não tem culpa, gente, porque cachorro vai sempre cagar e mijar e não tem jeito. Porque a minha teoria o cachorro vai na calçada o que o dono tem na cabeça. Então é o seguinte, aí, em vez de usar, você que é consciente, né, um cão cidadão, os famigerados saquinhos de supermercado de plástico, que também é bom também, porque é melhor isso que deixar o cocô lá para todo mundo pisar, né? Use saco feito com papel jornal, que é completamente degradável, não vai gastar nada. Olha, vocês podem ver aqui que as instruções. A notícia já passou, né? Espera a notícia amanhecer, né? E está sempre amanhecida, 10 minutos depois. E aí você tira o cocôzinho com um saco de jornal, não gasta nada e o planeta agradece, porque se você tira com plástico, o plástico vai para o bueiro, do bueiro vai para o rio, do rio vai para o mar, e aí faz o quê? Né? Mata os peixinhos asfixiados. Né? Então não adianta nada ser ecológico assim. Se é para ser ambientalista e ecológico, vamos ser por inteiro. Não precisa ser xiita, ser falático, nem nada. É uma coisa fácil de fazer e se alguém tiver um lugar, uma escola, agora não estou brincando aqui, nós colocamos esse display, tá? Nós temos uma voluntária, coitadinha, que vai todo mês e troca os refil, né? Bota postaizinhos novos, porque é uma campanha contínua, né? Essa não é uma campanha. E esse livrinho, que eu acho um bom presente de Natal, para quem tem cachorro ou gosta de cachorro, custa apenas R$25 e vai integralmente para sustentar. Tem toda a livraria? Tem. As livrarias que não tiverem podem entrar pelo site www.ulyssestavares.com.br e pronto. Ou vai pelo Google, Poemas que Late ao Coração, Ulisses Tavares, aí vai achar um monte de lugar. Aí vai achar. E que é esse outro livro que você trouxe? Eu trouxe esse que esse é Infanto Juvenil, da editora Cortez, uma editora que eu sempre curti o Cortez há muito tempo, né? E hoje é uma grande editora. Tive o prazer de ser publicado lá. É um livro que se chama A Maravilhosa Sabedoria das Coisas. Eu vou explicar um pouquinho. É um livro de apólogos. Ele não é necessariamente para criança, não. Ele pode ser para criança, para adulto, para jovem. O formato para criança, mas não... O formato só, É porque os apólogos, gente, eles têm uma historinha interessante que eu vou tentar resumir, para quem não sabe, né? Apólogos. Ele está parte de uma coisa chamada, que se chama popularmente contos de fadas, mas na verdade são contos morais, contos que têm um fundo de moralidade, que o mais conhecido são contos de fadas, e nessa categoria do conto do maravilhoso, né, que é muito antiga, tem mais de 2.500 anos, o que acontece? Você tem uma coisa que é a primeira, que todo mundo conhece, que é a parábola. A parábola, ela usa os exemplos, como na Bíblia, né? Utiliza as pessoas. Então, o que Jesus fazia? O pescador pescou e fez isso, aconteceu aquilo, né? O segundo, que se usa muito, é a fábula, que todo mundo conhece. A fábula, ela utiliza bichos. Então, o coelho e a tartaruga, as fábulas de La Fontaine, de tantos outros, né? E aí tem um primo pobre esquecido, que eu retomei, os apólogos. Os apólogos mesmo contos de fadas, mesmo ensinamento moral de uma parábola, de uma fábula, mas utilizando só e unicamente coisas inanimadas, objetos. Não usa gente. Então, são diálogos em geral, né? Você é um grande pesquisador, né? Eu adoro pesquisar, eu adoro. Você pesquisa a fundo vários assuntos. Eu fico anos pesquisando uma coisa. Você tem o seu último best-seller aí, foi sobre aquela da bebida, né? Como é que chama a antologia? Icke-Histórias. Icke-Histórias, né? Os maiores porres da história da humanidade. Esse tem aí, todas as livrarias, desde a antiguidade até o Lula. Tá, isso é o subtítulo, isso? Até Lula, os maiores, os maiores porres da história da humanidade, né? É absolutamente real. Você fez um estudo. Eu fiquei 3 anos e meio só pesquisando bêbados, né? Sem beber, mas ninguém vai acreditar, então tudo bem. Sem beber, porque senão daí saía também um livro meu anti-histórico, né? E aí ele é muito engraçado, ele tem alguns cineastas interessados em transformar em filme, provavelmente for ano que vem. Adaptar para filme. Ele está sendo adaptado para o teatro pelo
pelo dramaturgo Jaime Celiberto, deve também ir para o ano que vem, né? E eu fiquei 3 anos e meio pesquisando, né? A mesma maneira do que aconteceu com os apólogos, porque a minha ideia inicial... Acho que eu vi você pesquisando lá na mercearia. É provável, em todo lugar. Os apólogos, gente, a minha ideia inicial era assim, eu queria recriar os apólogos existentes com a linguagem de hoje, como tanta gente faz com os contos de fadas, com La Fontaine e tal. Acontece que eu descobri que não tem. Eles sumiram. Os apólogos é da época oral. E ao contrário das fábulas e dos contos de fadas, que os irmãos Grimm resgataram, anotaram, e por isso chegou aos dias de hoje, os apólogos não chegaram. Eles sumiram. Aí eu falei, como é que eu vou recriar uma coisa que não tem? Aí eu comecei a recriar eu mesmo. Quer dizer, eu comecei a bolar apólogos. Então todos que tem aí não estão baseados em nada, baseados só na minha imaginação. Mas tem o mesmo parâmetro, que é só coisas, diálogo, e o final sempre moral. Ele está falando de política, é assim, eu sou um peão, tá? Eu sou um cidadão consciente, eu participo de tudo, mas como eu sou anarquista, eu não tenho filiação partidária nenhuma, eu não tenho cargo público, nunca tive, caguei e andei até hoje para isso, tá? Mas tem causas que eu simpatizo. Então eu participo muito das marchas contra a corrupção, organizado pelos anônimos, né? Sou um voluntário anônimo também, uma formiguinha. Quem que são esses anônimos? São os anônimos. Os anônimos são anônimos. Não, é um grupo de... Tem. Mundialmente, os anônimos, as pessoas às vezes não sabem. Aqui no Brasil cresceu bastante também. É mundial? É mundial. Os anônimos, eles são um grupo de hackers. Hackers do bem. Eles são hackers, hackers do bem. Então, eles tiram o site de pedofilia do ar, eles movem campanhas sociais via web. Eles invadem o site e em cada país, os anônimos que usam aquela máscara muito engraçada do V dos Vingadores, aquela que tem um cavanhaque, um bigodinho, um sorriso enigmático, né? Sei. Então, você usa essa máscara também, então? Eu costumo usar uma máscara de palhaço, porque eu acho mais adequado para mim. Mas de vez em quando eu boto aquela também, de V dos Vingadores, né? Mas é mais para rapaziada, né? Eu sou um dos poucos velhinhos que tô nessa. Então, e os anônimos, em cada país, eles se mobilizam, é um movimento muito espontâneo, como o Ocupa Street, o Ocupa São Paulo, etc. É muito interessante esse fenômeno social gerado pela via de comunicação web, né? As pessoas vão para as ruas motivadas pelo virtual, quer dizer, sai do virtual para o real. Isso é maravilhoso, gente. Tem que ser cada vez mais, né? E aqui é engajado no eles escolheram contra a corrupção. Cada país tem uma bandeira, né? Como no Chile, vocês viram, a bandeira é pela reforma da educação, né? Por aquela bonitona lá, que até é candidata a deputada agora, né? Cada lugar escolhe suas prioridades. Aqui foi escolhida a corrupção, que eu acho muito bom, porque é uma coisa genérica e que permeia todas as outras causas políticas, claro, porque tudo, né? Com corrupção nada anda, gente. Eu sempre costumo brincar... Aqueles valores são quase 1 trilhão, né? São bilhões de dinheiro desviado. Terrível. Né? Eu fiz até um poeminha com adesivo, quem quiser entra no meu site que eu mando, mas manda dinheiro pro selo, gente, que correio é caro. Ou imprime, tá? Que é para a marcha contra a corrupção, são os adesivos, a gente chama de praguinha, né? Igual os políticos fazem. Que tem um poeminha meu, que diz assim: impostos, eu pago, tu pagas, eles pegam. Tá? Resume um pouquinho isso, né? Porque é bem isso mesmo, nós pagamos e eles pegam tudo, não sobra nada para nós, não há uma droga de serviço público que funcione, cara. Eles roubam dinheiro de merenda de criança, em informação, isso é um crime contra a humanidade. Um absurdo. Criança em informação, 5, 6 anos. Eles vendem a mãe e não entregam, cara. Eles não têm compostura nenhuma. Eu acho que está na hora de começar, a própria imprensa, inclusive, de ser tão puxa-saquinha, tão conivente, tão cheia de rococós e assessorias de imprensa, entendeu? E chamar com o nome certo. Bandidos. Não é político, é bandido. É criminoso. Claro, não crime contra a humanidade. Não existem irregularidades nos ministérios, gente. Chama com o nome certo, é roubo. Só, puro e simples. Então, vamos também, sabe, o brasileiro está muito panos quentes nas coisas, sabe? Esse movimento, né, que você faz parte e tal, tem uma esquerdinha brasileira
uns petralinhas também. O pessoal da USP, da Unicamp, que fala que isso é um movimento de burguesinho. É lógico que é um movimento burguesinho. O que, na verdade, até concordo no seguinte aspecto, não no aspecto que eles colocam, não, porque burguesinhos são eles. Eles querem desqualificar esse movimento espontâneo. Por quê? Só aquele que vem lá de base, da base política, que tem valor, tem... E dá no que deu, né, gente? Tem identidade. Dá no que deu. Desculpa também, eu sou muito quiloclasta, mas eu não tenho medo de falar isso, não. Nem tudo que vem do povão é bom. Aliás, em geral, o povão, quando pega o poder, a primeira coisa que ele faz é virar um filho da puta, igual um coronel nordestino, de antigamente e de hoje, tipo Sarney, é virar um crápula, é roubar para ele, para os compadres dele, para a família inteira. Pega a trajetória aí do ministro Lupe e todos eles. Todo gente que veio de lá de baixo, gente. Né? Um veio de carroça, outro veio... Mas uma vez que estão no poder, eles ficam pior até do que aquele que eles combatiam. Não, assim, então não vamos, endeusar, porque veio da comunidade e é bom. Não, vê o que vem da comunidade. Vem um funk de bosta, uma música execrável, uma letra nojenta, com raríssimas exceções. Né? Vem uns bailes assim, que todas as meninas viram putas mesmo, escrachada, vem um enorme contingente de meninas de 13, 15 anos, grávidas por causa do baile funk. Então fica, botando tudo por um kit, porque é isso. Não é. Somos seres humanos, gente, que qualquer classe social tem filha da puta. Então não tem mais essa desculpa. A segunda é a UNE, PCdoB, etc. A UNE gastou, todo mundo viu, no último congresso em Brasília, ela gastou simplesmente 2 milhões de reais em birita e show. Birita, uísque 12 anos e show. Pago por quem? Pelo meu imposto, pelo teu imposto, pelo imposto de todo mundo. Claro, você acha que eles querem que mude o quê? Vai mudar o quê? Vai tirar eles do poder? Lógico que não. E o que político morre de medo, gente, é do povo na rua. É a única coisa que eles têm medo. Eles não têm medo de cadeia porque não vão para cadeia. Não têm medo de processo porque tem bons advogados. Não tem medo de jornal. Nem de câmera escondida. Nem de posto de renda porque não vão devolver o dinheiro. Né? São tudo escroto mesmo. Seja funcionário público, ou seja político, ou seja ministro, não importa. O Brasil está contaminado pela corrupção. Quer dizer, então, vão começar propostas práticas, porque isso pode mudar, como foi ficha limpa. Todo mundo começou a desclassificar, e agora o Supremo está tendo que decidir se vale ou não vale e tal. E isso foi um movimento popular, do ano retrasado, que conseguiu 1 milhão de assinaturas. Então, funciona? Claro que funciona. A única coisa que não funciona, eu sempre falo em palestra, você pode não gostar de política, eu sei que a maioria dos jovens não gosta de política, tudo bem, eu até tenho minha simpatia, mas eu sempre digo, vocês não gostam de política, mas os políticos adoram, por isso que eles cagam na cabeça de todo mundo, porque eles adoram, então eles estão com o poder na mão, eles que manipulam o discurso, eles que manipulam o discreto, e vocês ficam falando assim, eu não sei direito o que é, façam o que quiserem. Bom, tudo que eles fazem lá, gente, cai na nossa cabeça. Só contra a gente. Só nós pagamos. Eu, inclusive, como poeta, porque eu pago imposto de renda, eu pago IPTU. Né? O Cronópolis é um site cultural, vamos dizer, mas a gente não tem 1 centavo de imposto, de abatimento de imposto, coisa nenhuma. A gente sabe de altas instituições culturais que pagam até papel higiênico com dinheiro público. Você toca num assunto revoltante, que eu acho que amanhã nós vamos levantar esse assunto também no seminário, que é o seguinte: o Brasil é o único país que tem ONG financiado pelo governo. Porra, gente, ONG é o quê? Organização não governamental, que nem Greenpeace. Certo ou errado? Ela é uma expressão da sociedade, de um pensamento da sociedade, de um grupo ativista da sociedade, que é autossuficiente. Há pouco tempo estive xeretando na Associação das ONGs do Brasil, não precisa ser matemático fazer as contas. No Rio de Janeiro, pelas contas, assim, de calculadora, que é só fazer na frente do computador, tem 2 ONGs para cada criança oficialmente abandonada nas ruas. 2. Algumas há mais de 10 anos. E a coitada da criança continua na rua. Então, o que essas 2 ONGs? Com diretoria, com conselho fiscal, com contas ditas que auditadas, com repasse de dinheiro da Europa, das igrejas da Europa, com repasse do governo, do ministério, de não sei do que. Gente, eles não estão roubando, não. Então, eles deviam ter adotado essas crianças, que sai mais barato. Leva para casa. Faz igual nós fazemos, nós de cachorreiro. O cachorro está sofrendo na rua, a gente pega e leva, em último caso, para casa. Resolve, pelo menos é um problema a menos. Agora, eles não fazem nada. É uma pena.
Ulisses, está muito bacana a conversa. Vamos falar de uma coisa muito séria. Como é que é aquele projeto seu das meninas falando poesia? A coisa mais séria agora. Vamos falar de coisas sérias, senhoras e senhores, porque aqui é um poeta sério. Não parece, mas eu sou sério. Tanto eu sou sério que eu virei palhaço. É. Aqui, ó. Eu faço um stand-up, quiserem contratar, é só entrar no meu site. É stand-up poético? É o stand-up poético, que chama Poesia, a Comédia. Ele pega os 600 últimos anos da poesia mundial, a poesia feminina, a poesia satírica, enfim, a poesia engraçada, que sempre foi uma das funções da poesia, fazer graça. Eu estou de nariz de palhaço, combina muito bem comigo. E é um stand-up de 20 ou 25 minutos, pode ser levado para as escolas sim, porque eu tenho duas versões, uma para adulto e outra para todo mundo. Fala para adulto. Para adulto, quando é para adulto é estilo Vinícius Moraes fazia. Vinícius Moraes sempre começava seus últimos shows, no final da vida com o Toquinho, com o seguinte poeminha: enquanto eu tiver língua e dedo, mulher alguma me mete medo. E todo mundo achava que era uma piada. Não era, gente, era um poema. Era um poema do Vinícius. E isso é comum no século XVI, no século XIV, no século XIII. Aí eu resgatei tudo isso porque é muito engraçado. Você vê padres falando de porra na beira da cova do defunto. E é o cardeal de Lisboa. Quer dizer, então é muito divertido isso. E eu tenho uma versão mais light, né, mais acessível, com a mesma graça, mas sem tão pesado. Diferente. Que eu possa apresentar aí no Sesc, no seu clube, na sua escola, no Rotary, sem que a família fique, né? Mas e aquele outro seu projeto dos videozinhos com as meninas? Eu adoro brincar com vídeos, né? Então, e eu sou um dinossauro da web, né? Porque eu estou na web desde o tempo do matricial. Ninguém lembra mais, mas matricial era aquela impressora que fazia. Isso só tem para pagar para Olerite. Né? Então, eu sou dessa época, do computador a lenha. Então, mas é muito engraçado, né? Porque às vezes eu vejo o ranking assim, dos sites mais vistos. E claro que disparado é o site de sacanagem. É site de mulher pelada. É só pegar os rankings aí, tá cheio de agências que medem. No ranking, né? Porque agora é XXX. É um outro segmento. Já sabem que é isso, então eles fazem um segundo ranking dos outros sites. Claro que a poesia está lá em milionésimo nada lugar, perto disso. Aí eu pensei, falei, já que não tantos entram voluntariamente, pelo menos que eu saiba, porque tem muito blog bacana de poesia, né? Para ler poesia, mas entram para ver mulher pelada, e se eu juntar as duas coisas? Então eu estou fazendo uns clipes, que eu vou lançar umas séries o ano que vem, que são só atrizes pornô ou putas mesmo, como vocês quiserem. Elas não se incomodam de ser chamadas assim, elas são dignas, né, de serem putas, é uma profissão como outra qualquer. Que elas falam meus poemas, só que mostrando bumbum, mostrando a tetinha, você já peladinha. Estou gravando. Está gravando? Estou gravando. E está ficando legal? Vocês vão ver o ano que vem. Elas falam bem. Legal. Elas falam bem. Até porque, sem fazer trocadilho, oralidade é com elas mesmas, né? Sexo oral, né? Então, do sexo oral para poesia oral, não deve ter tanto problema. Quase a mesma coisa. Quero ver isso daí. Vamos lançar no Cronópolis. Vamos. Está prometido. Está prometido. Vamos lançar? Vamos. Aí você vem aqui para falar, a gente mostra aqui também e a gente põe lá na TV Cronópolis. Tá bom. Ulisses, super legal esse papo, tá muito bacana. E a chuva até passou, né? Olha que passou, legal. olha. A gente começou com uma puta chuva. Legal você ter vindo aqui, viu? Pô, o prazer é super meu. Muito legal. Parabéns também por você, né? Pelo trabalho que você faz, porque eu conheço há muito tempo. E acho que também a gente falou da corrente do bem, de resistência. Eu acho que você é um resistente na cultura, na literatura, é uma referência, um exemplo para todos nós, porque você podia estar muito bem fazendo um site aí de agenciamento de mulher pelada ou de pular cerca e estaria rico, né? Não estaria entrevistando o Ulisses Tavares. Mas tudo tem seus prazeres. É que eu estava pensando que eu estava contando que a Luísa Mel viesse, então, por isso que eu te chamei. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado Pela visita.